minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhes garantiram que, se você não contar o que estamos fazendo, nós o trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. E aí, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não o encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Quando qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa, e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, seja como vocês disserem, respondeu Raabe. Capítulo de número 6. Capítulo de número 6 e o verso de número 22 até o 25, que diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus pertences, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá toda a sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios que havia, e tudo que nela tinha, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro, e ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Glória a Deus, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós fizemos menção da Tua santa palavra, Pai. Senhor, assim como o Senhor confirmou essa palavra no meu coração, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha ministrar a cada um aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, a Sua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Pai, em nome de Jesus, Pai, a semente está sendo semeada, Senhor, em nome de Jesus.
E eu tenho plena consciência, Senhor, que a semente vai dar fruto, Senhor. Em nome de Jesus, é para a glória do nome do Senhor, Pai. Faça, Espírito Santo, a tua vontade nessa noite. Faça o teu querer, fique à vontade no nosso meio, Pai. Venha bradar nessa noite, Pai, trazendo cura, libertação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, venha trazer um avivamento que vem do céu, Espírito Santo. Em nome de Jesus, graças nós te damos por essa noite. Pai, graças te dou por essa palavra abençoada, Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Fale com cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. E venha, Senhor, em nome de Jesus, curar, sarar, transformar, libertar, restaurar, em nome de Jesus. É que nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo. Fique à vontade, continue à vontade no nosso meio e faça o teu querer em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Trago saudações do meu pastor, que me liberou para estar aqui nessa noite. Hoje está tendo festividade em casa, mas glória a Deus, o Senhor entendeu, né? E tocou no coração do pastor, e o pastor liberou para que eu pudesse estar aqui nessa noite. E eu quero agradecer também a minha família, meu esposo, meu filho, que toda vez que possível, eles estão comigo. Agradecer primeiramente, sempre a Deus. A gente não pode esquecer jamais de agradecer ao Senhor. Agradecer também a vida do missionário que me fez esse convite. E eu estou aqui para honrar o nome do Senhor. Missionário, muito obrigado. Que o Senhor continue te abençoando. Que o Senhor continue prosperando a casa. E todas as necessidades da casa sejam supridas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, assim como Raabe vivia em Jericó, os muros da cidade eram como se fosse um vilarejo que era fechado. Da porta para dentro, não era qualquer pessoa que entrava. Porque a porta da cidade tinha guardas, tinha espiões ali também. Só que quando Josué envia 2 espiões para Jericó, quando esses espiões chegaram até Jericó, Raabe, ela já tinha ouvido falar o que o Deus de Israel estava fazendo. Ela já tinha ouvido falar, e só dela ouvir falar, o coração dela já sentiu temor pelo Senhor. Só dela ouvir falar. E no local que Raabe morava, era mais ou menos semelhante ao local que eu morava. A diferença é que no local que eu morava, também era cercado, só que por cercas. Raabe eram os muros, lá onde eu morava eram cercas. E ali onde Raabe morava era uma cidade idólatra. Era uma cidade onde todos eram idólatras, ninguém temia o Senhor. Ali os povos tinham Baal como Senhor da vida deles. Mas só que, diferente de mim, de onde eu morava, ali as pessoas, até onde eu conhecia, eram pouquíssimas pessoas que serviam ao Senhor. Mas mesmo assim não era reportado a nós. Eu era criança na época. Mas o lugar que eu morava era um lugar muito feio, um lugar muito esquisito mesmo, um lugar estranho, um lugar onde tinha bebedice, tinha idolatria, onde tinha prostituição, tinha de tudo que vocês imaginarem, naquele lugar tinha. Não era diferente da cidade de Raabe. Lá em Jericó, Raabe não podia, eu creio que eles não podiam passar do muro para fora. Raabe, ela era uma prostituta, então ela trabalhava ali dentro dos muros de Jericó, mas de alguma forma chegou até Jericó o que Deus de Israel estava fazendo. Então Raabe, ela temeu. As condições de Raabe naquela época era nenhuma, porque se a Bíblia relata que ela era uma prostituta, então ela não tinha condições. Raabe, as condições dela naquele lugar era mínima. Era apenas uma pessoa comum, porque o rei daquele lugar é que tinha o poder sobre a vida daquelas pessoas. E Raabe estava inclusa, mas só que ela tinha uma esperança no coração, porque ela ouviu falar do Deus de Israel. Então já nasceu uma esperança
quase chegando. Então ela pensou: vou esperar esse povo chegar aqui também. E ela esperou. E ela nem tinha visto nada, só rumores. Porque muitas vezes é assim, eu e você. Nós não vemos. Às vezes nós estamos esperando, estamos orando, estamos jejuando, estamos fazendo propósito, mas nada nós vemos. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano e que Ele trabalha no tempo dele. Raabe tinha uma família naquele lugar. Quem aqui não tem uma família? Quem aqui não está buscando por um esposo, uma esposa, por um filho, por um primo, por um tio, para a tia? Quem aqui não está buscando por alguém? Quem aqui não está buscando a presença e pedindo salvação para alguém na sua casa? Raabe, ela pensou na família dela. Eu acredito que naquela época essa moça deve ter sofrido muito da própria família, porque ela era prostituta. Mas quando ela ouviu falar do Deus de Israel, ela se colocou na posição. E mais, ela se colocou na brecha. Porque quando ela se colocou na brecha para esconder aqueles espias, ela estava arriscando sua própria vida. E logo chegou no rei: dois espiões chegaram aí. Aquela prostituta lá certamente escondeu na casa dela. Rapidinho o rei mandou um recado: põe esses espiões para fora. E Raabe, ela mentiu. Ela mentiu. Eles estiveram aqui. Eu não sei, nem sabia de onde eles vieram. Mas eles não estão, mas é que eles já foram. E ainda falou que foi para um lado, eles foram para o outro. Né? Mas quando Raabe ela mentiu, nós sabemos que a palavra do Senhor condena a mentira, que Deus não gosta de mentira. Mas é o que Raabe tinha naquele momento. Às vezes você fala: nossa, missionária, mas Raabe pecou contra o Senhor. Eu creio que o Senhor não levou isso em consideração, porque já estava no plano dele Raabe ajudar aqueles espiões. Às vezes, nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos que Deus condena a mentira, Ele não gosta de mentira. E às vezes, muitas das vezes, nós mentimos, né? O telefone tocou, manda dizer que eu não estou, chamando o portão, manda dizer que eu não estou. Isso é mentira para Deus. Isso é mentira. Mas às vezes, a gente não tem esse entendimento. E o Senhor não vai levar isso em consideração. A partir do momento que nós entendemos, o Senhor não vai levar em consideração antes. Porque quando nós somos leigos, nós temos respaldo. Mas passou daí, já não temos mais esse respaldo. Temos que andar sobre a luz da palavra. Até aquele momento, Raabe era leiga. Ela mandou falar, porque o lugar que ela morava era um lugar de pecado, um lugar idólatra, um povo que tinha deuses, um povo que blasfemava contra o Deus de Israel, porque quando eles ouviram rumores de que Deus estava fazendo, eles zombavam. Mas aí Raabe se colocou na brecha, pela família dela, pela sua própria vida. Muitas vezes nós estamos orando pela nossa família, nós estamos orando, e nada acontece, nós desanimamos, nós desistimos, e aí está abrindo a boca para blasfemar. Isso aí não tem mais jeito, não. Esse não tem mais jeito. Já orei, já fiz tudo o que tinha que fazer, acabou, não tem mais jeito. Isso é blasfêmia. Creia no Deus de Israel, continue orando, continue esperando, não desanima, não desiste, porque o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Continua orando, continua crendo. Quando aqueles espias chegaram, antes deles chegarem ali, pensa na agonia que aquela mulher não viveu. Porque ela era prostituta, tinha a profissão dela, tinha que sair para trabalhar. E o medo, não sabia que hora que esses homens iam chegar, nem o dia que esses homens iam chegar. E o medo dela de sair para estar trabalhando, esses homens chegar e ela não estivesse em casa. E ainda por cima tinha que estar toda a família dentro de casa. E o povo tinha que trabalhar. Pensa na agonia dessa mulher, no desespero
tinha ouvido falar. Aleluia. Aleluia. Então ela sabia que Deus não ia falhar com ela, porque ela ajudou. Ela ajudou aqueles dois homens. E ela, quando ela subiu lá no terraço para falar com aqueles homens, ela, olha, veja bem, eu estou ajudando vocês, mas tem uma condição: não vai deixar eu e minha família para trás. Aí já vem uma outra condição. Qual condição é essa? Só se você não falar nada do que nós vamos fazer. Muitas das vezes nós falamos até o que não devia falar. Falamos pelo cotovelo. O Senhor quer fazer na sua casa, o Senhor quer te abençoar, quer curar, quer salvar, quer restaurar, mas nós temos a mania de falar demais. Nós temos a mania de abrir a boca na hora errada e falar até o que não deveria falar, para quem não deveria falar. E aí sabe o que vai acontecer? Às vezes nós estamos aqui já, ó, o próximo da filha é nosso, mas nós falamos demais. Vamos voltar para o final da fila. Por quê? É porque Deus não quer abençoar? É porque Deus não quer fazer? Não. Por causa de nós mesmos. Aleluia. Por causa de nós mesmos. Eu creio que o Senhor, Ele é bondoso demais. A minha família, falta mais um ainda para vir para Jesus. Ele estava na presença de Deus, mas não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Por causa de mimimi de igreja, saiu da presença de Deus. Então ainda não teve um encontro verdadeiro. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, pode acontecer o que for. Do meu Deus eu não largo. Do meu Deus eu não saio de perto dele. Porque foi Ele que me salvou, foi Ele que me trouxe a vida, foi Ele que me trouxe tudo que Ele ia fazer na minha vida, e tudo que eu faço hoje é por causa de Deus. E como que eu vou sair da presença do Senhor por causa de pessoas que é falha tanto como eu? Como que eu vou deixar Deus por causa de pessoa que é fraca tanto como eu? A Raabe, ela ficou com a boca fechada. Mas aquela mulher, eu creio que ela temeu demais. Ela teve muito medo que ia chegar e ela não está dentro da sua casa com a sua família. Aleluia! Mesmo assim, aquela mulher foi brava, corajosa, mulher astuta, mulher sábia, ficou quietinha. Eu acredito, a palavra não diz, mas eu acredito que aquela mulher sofreu grande pressão. Só de ter deixado esses homens entrar na casa dela e depois querendo saber para onde foi aqueles homens. Mas mesmo assim ela se calou. Ela ficou quieta, porque ela tinha certeza que a casa dela ia ser salva. A vida dela ia ser salva. Ela ia ser poupada, era a família dela. Ela estava almejando mudar de vida. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes que eu e você vamos, às vezes, ter uma promoção do emprego, muitas vezes, às vezes nós vamos ter uma bênção, é só falácias por enquanto. Mas aí, ao invés de nós orar, vamos orar para essa bênção. Vamos orar porque nós temos uma promessa, mas nós já queremos sair correndo, contar a bênção antes mesmo dela chegar. E aí a bênção nem chega e já volta para trás. Oh Senhor, aleluia. Oh Jesus, Pai, o Senhor é bom demais. Meu Deus do céu, eu vou falar uma coisa, irmãs, em nome de Jesus. Eu jamais na minha vida era para eu estar aqui. Jamais na minha vida era para eu estar viva. Quantas vezes, antes de eu vir para a presença de Deus, quantas vezes Satanás tentou ceifar a minha vida? Quantas vezes eu e meu esposo, meus filhos, viajando esse mundão de meu Deus, com carros, sem fechar a porta, amarrada de arame, cada buraco desse tamanho no assoalho, o pezão no asfalto, o carro não pegava na chave, tinha que empurrar. Quantas vezes nós íamos bater o carro e nós ganhávamos livramento? Quantas e quantas vezes? Não era para eu e nem minha família estar aqui, mas eu vou falar uma coisa para você. Às vezes sua cabeça fica pensando assim: Senhor, quando que Ele vai vir para a tua presença? Quando que ela vai vir? Quando vai ser isso? Ei, o tempo é dele. O tempo é dele. Descansa
Senhor. Fica em paz, porque o tempo é dele. Não adianta ficar agoniado, não adianta ficar exasperado, não adianta, porque quanto mais a gente tenta fazer do nosso jeitinho, mais a pessoa vai se afastar. Vai se afastar. Eu estou falando porque eu tenho dentro da minha casa. Aleluia. E o teu, o Senhor já falou para mim: agora tira a mão e deixa comigo. É eu que vou fazer, não é você. Porque às vezes nós falamos tanto que a pessoa não quer saber. Então nós precisamos aprender a esperar do Senhor. Quando aqueles 2 espias eles entraram em Jericó, Raabe, felizmente, para a glória de Deus, estava dentro da sua casa com a sua família. E ela foi liberta juntamente com a tua família. Aleluia. A Bíblia ela não relata, mas eu creio que aquela mulher sofria pressão e opressão dentro da tua própria família, por causa da vida que ela tinha, que ela levava. Dentro da sua própria casa ela sofria pressão, sofria opressão. Comigo e com você não é diferente muitas vezes. Dentro da nossa própria casa, misturado no povo de Deus, nós sofremos pressões, sofremos opressão. Mas eu vou falar uma coisa: Raabe nem conhecia o Senhor ainda. Ela só conhecia de ouvir falar, mas ela ainda não tinha visto, ela não tinha vivido a própria experiência. Quantas vezes eu e você já vivemos experiências lindas com o Senhor? E aí, quando acontece um vento, nós queremos desanimar, nós não queremos vir no culto, nós não queremos nem falar com o irmão por causa do vento que soprou. E cadê a nossa maturidade? Porque quando o Senhor voltar, porque tudo o que está acontecendo já é sinal da volta de Jesus, o que nós faremos se nós não estivermos obedecendo a palavra de Deus? Porque cultuar é o mandamento do Senhor. Estar dentro da casa de Deus é o mandamento dele. E aí o vento sopra na minha e na sua vida por causa de um irmão, é problema dele, dela. Se eles ainda não tiveram encontro com o Senhor, é problema deles. Mas nós tivemos o encontro com o Senhor. Aleluia. Não vai ser o irmão que vai salvar a sua vida, que vai salvar a sua casa, a sua família. Se precisa de uma cura, uma enfermidade, não vai ser o irmão que vai te curar, te salvar. O máximo que ele vai fazer com você é se compadecer e orar com você. Mas salvar, te curar é só o Senhor Jesus. Agora, quando o irmão da fé faz algo contra a nossa vida, nós queremos deixar Jesus como se fosse ele que tivesse decidido feito algo para mim, para você. Meu Deus! Aquela mulher salvou a sua família com perseverança, às vezes com medo de não dar tempo, medo daqueles espias chegar e ela não estiver dentro da casa dela, não estar dentro da casa com a família, e para reunir toda a família, porque fala de irmãos, crianças, e essas crianças podem correr para lá e para cá e para ajudar todo mundo, mas aquela mulher teve fé, aquela mulher ela teve fé, e nós precisamos aprender com ela, nós precisamos aprender com ela o que é a verdadeira fé. Muitas vezes nós não vamos ver nada, mas nós só vamos ouvir
não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Aí, eu pesquisando de madrugada, aleluia, glória a Deus, eu fui parar em Tiago. Eu fui parar em Tiago, no capítulo de número 2, no verso de número 25, que diz assim, ó: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Aleluia. Aqui está falando que Deus justificou ela. Eu entendi isso. A justificação dela. Deus não é maior do que tudo que tem nessa terra? Não é Ele o dono dos céus e da terra? Ele não nos trata porque nós somos pecadores, somos falhos, somos errantes, mas Ele não nos trata como nós tratamos Ele, porque nós pecamos contra o Senhor. Quando nós maltratamos nossos irmãos, quando nós temos um coração duro, quando nós damos má resposta para alguém, nós estamos maltratando o Senhor, porque nós conhecemos Ele, somos servos. Raabe ainda não conhecia, e ela mentiu, e ela não conhecia. Só que é a bondade de Deus com ela. Olha a bondade de Deus com essa mulher. O que eu e você, nós estamos fazendo, que nós vacilamos tanto diante do Senhor? O que nós estamos fazendo, que nós não entendemos que nós já fomos justificados, fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia!